Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bíblia em Gotas. Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, hoje, quinta-feira, 2 de maio, com o tema Obediência, o fruto da fé. E antes de começarmos o estudo, vamos orar? Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor para com cada um de nós. Nesse momento, Senhor, pedimos a presença do Teu Santo Espírito que venha nos instruir, nos ensinar, que possamos entender e aprender, Senhor, através da Tua palavra. Fica conosco, são bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obediência é o fruto da fé. Vamos ler Romanos 3, 27 ao 31, que nos diz assim: Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E o 6, do 15 ao 18, nos diz assim: E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? E o capítulo 8, nos versos 1 e 2, nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O que esses versos nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo? Um novo vento soprava na igreja cristã nos dias de Lutero. Dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar de seu eu pecaminoso e olhar para Jesus. Olhando para si mesmas e para o que eram, essas pessoas viam apenas razões para desencorajamento. Que crente não sente isso, não é mesmo? Por isso, precisamos olhar para Jesus. A graça nos transforma. John Wesley participou de uma reunião dos morávios em Londres e ficou maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero à leitura de Romanos. Ali entendeu o Evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. E exclamou: Senti que confiava em Cristo somente para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Amém? E voltando à pergunta, o que esses versos nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo, nós podemos aprender que a justiça de Cristo nos justifica e nos dá poder para obedecer. Amém? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que nos diz assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém? E 2 Pedro 3,18 nos diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? E Colossenses 1,10 nos diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã? Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida, com pouco ou nenhum crescimento, ansiavam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram torturados, presos, exilados e executados.
Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras devastadas e suas famílias perseguidas. Quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, conforme Hebreus 11:10. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Cristo. Amém? Livres nas verdades de sua palavra, livres na esperança de seu breve retorno. Amém. E voltando à pergunta, que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã? Nós podemos ver que a vida cristã é de conhecimento e crescimento, sempre e sempre. Amém? Quando você olha para si mesmo, que esperança de salvação você tem? Que possamos refletir sobre essa pergunta. E assim chegamos ao final de mais um estudo, com gratidão a Deus por essa oportunidade e com gratidão a vocês que por aqui nos acompanham. Que possamos nos encontrar amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus.